E essa confusão, né, que se faz com mediunidade, quer dizer, ela deixa de ser confusão no momento que começa a se nomear as coisas. O outro existe também, o outro faz parte. Eu percebo a existência do outro e considero a existência do outro. Paz, ela tem os sentidos extremamente aguçados. Então, qualquer mudança no ambiente, ela vai olhar na hora e vai falar: aquilo ali mudou de lugar. Olá, seja bem-vindo a mais um Tripla Visão. Hoje, um assunto muito bacana. Nós vamos falar sobre pessoas altamente sensíveis. Paz. Olá, bom dia. Eu sou Letícia Ramos, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e gestão emocional. Eu sou psicóloga clínica, especializada em psicotrauma, EMDR, trabalho com casais e famílias também, e terapeuta sistêmica. E eu, Tito Belo, sou terapeuta junguiano e conselheiro metafísico transenergético. Quem quer começar? Eu vou trazer algumas informações aqui que eu considero bem importantes. Esse nome, Pessoas Altamente Sensíveis, ele foi criado pela Elaine Aron, que é uma psicóloga norte-americana, na década de 90. Muito recente, bem recente. recente a pesquisa. E ela traz um dado muito importante através da pesquisa dela, é que as pessoas altamente sensíveis, vou começar a utilizar só a sigla agora, PAS, né? Elas são em torno de 15% a 20% da população. O que consiste a pessoa PAS? Não, a PAS, né? Ela tem um sistema nervoso mais responsivo, então é um cérebro que é mais sensível mesmo. Ele capta as informações e as sensações do ambiente com mais intensidade. E ela traz como 4 pilares importantes de ser considerados, e são como características, né? Então, a pessoa altamente sensível, ela tem uma profundidade de processamento. Ela processa com mais profundidade pensamentos antes de agir e tem a tendência à reflexão muito intensa. Ela pensa e observa o ambiente, e sente, reflete e vai. E, às vezes, ela até pode pensar tanto a ponto de procrastinar, porque ela reflete muito antes de fazer as coisas. Mas ela também, quando age, ela sabe muito bem o que está fazendo, porque ela já pensou muito sobre aquilo, elaborou muito. Ela também tem uma facilidade de sobrecarga, porque é isso. O corpo dela e o cérebro dela entende o ambiente, capta o ambiente nos seus mínimos detalhes. E isso causa, então, uma sobrecarga tanto física quanto emocional. Resposta, então, emocional muito intensa e muito empática, que traz de novo isso. Como ela sente muito, ela consegue se colocar intensamente no lugar do outro. Então, ela sente a emoção dela e a emoção do outro. E capacidade de captar as sutilezas. Então, é como se ela fosse assim, um sonar, né? Ela fica ali, ligadona o tempo inteiro. Ela pode não precisar nem estar olhando para a coisa, mas ela sente. Ela simplesmente sente intensamente. Vocês estão ouvindo uma risada ao fundo? Por que será? Por que será? Hoje a gente está com a teoria e com a prática. Exato. Né? Então, nós temos uma paz ao nosso lado. Né? Está aqui ao meu lado. É a pessoa altamente sensível. Nós precisamos entender em que grau e profundidade essa característica atinge cada um. Eu entendo que a paz, vamos resumir sempre como paz, tá? Essa pessoa altamente sensível, ela pode ter níveis diferentes de lidar com esses aspectos todos que a Letícia citou agora. São muitos aspectos que determinam a pessoa altamente sensível. E com certeza, como tudo, existem variações em relação a cada uma dessas características. Não é? É interessante, porque a gente conversava aqui antes, né? Sobre a beleza da psicologia estar explorando isso hoje. Por quê? Né? A gente pode trabalhar essa percepção sobre essa forma de ser, né? Por diversas abordagens. A gente vai fazer isso. E é importante que é isso, é uma forma de ser, não é um transtorno. É uma forma de ser, né? É um tipo, uma forma de personalidade. perceber o mundo, de estar nele e tal. Mas o que é bonito da psicologia estar se debruçando sobre isso há poucos anos e agora mais divulgado, né? É que, de fato, esta forma de ser também expressa alguns sofrimentos. E ela precisa ser acolhida exatamente para que essas pessoas com essa característica, né, com essa estrutura, possam também manejar todos esses aspectos de uma forma a gerar menos sobrecarga, menos
como fala, menos mistura, né, de si com o ambiente, o que é dela própria, né? Então, mais limites claros em relação à própria psique. Então, isso tudo é muito legal da gente poder explorar. E eu falo isso, né, aí, brincando com vocês, acho que todos nós aqui somos altamente sensíveis, mas a gente vai pegar um pouco aqui o meu caso, né? E a gente falando disso me fez lembrar, eu criança. Gente, eu não sabia o que era aquilo. Eu não sabia o que era aquilo. Às vezes eu precisava, eu chorava. E eu tive um período de estudar em escola pública, então tinha uns casos, assim, parecia que eu era que não tinha problemas, né? E então eu, assim, já por essa característica, já por essa ideia de que eu não tinha tantos problemas como os outros, eu tinha crises de choro constantes e eu não era um motivo particular, né? Tive na minha história algumas questões, mas era desse trato, né? Então a gente frequentava na época o espiritismo e eu passei com alguns médicos da homeopatia e que tinham esse olhar mais espiritualista para os comportamentos e tal. E tomei muito homeopatia. E eram coisas que iam me dando um pouco de sustento emocional, mas eu ficava perdida um pouco nessa sensibilidade. Claro, depois, agora mais adulta, isso foi sendo manejado, né? E é muito interessante poder utilizar isso na prática psicológica. Então, essa questão do cérebro funcionar de forma muito íntegro, né? Quase com um processamento muito rápido. Eu lembro de um cliente que ele fez... Intenso, né? E intenso. Eu lembro, eu não esqueço disso. Um cliente olhou para mim e eu... Aí ele... Uau, é impressionante. É muito rápido. O nível de assimilação, né, das coisas numa profundidade grande, todos nós fazemos isso, eu tenho certeza. Mas eu lembro dessa coisa muito clara, né, desse uau, mas é impressionante, né, esse ritmo de processamento. E tudo junto a isso tem um sentir sempre, né? Nossa. Quando você está ali processando. E quando você traz a infância, é sempre importante lembrar que uma criança paz, ela já é um cérebro imaturo. E aí ela sente com intensidade. Então, ela, de fato, precisa do apoio dos cuidadores para entender o que está sentindo. Ela precisa do acolhimento, porque ela não consegue se autorregular sozinha. É né? muito. Existe uma questão que é a denominação, né, do que está se conhecendo agora como pessoa altamente sensível, se estudando, o que há séculos e séculos já existe dentro da característica humana. Né? Isso já existe, vamos dizer, desde o início de tudo. Provavelmente. Provavelmente. E isso foi sendo nomeado e caracterizado de várias formas. Então, se você era uma pessoa sensível lá na época da Inquisição, você era uma bruxa e ia ser queimada. Não é? Se você sentia, se você tinha características diferenciadas. Então, essa é uma característica humana que se mistura e se misturava ao ocultismo. Né? Em décadas passadas, vamos dizer, antes da década de 90, onde isso começou a ser estudado e foi nomeado, muito antes disso, se jogava toda essa característica era jogada para a espiritualidade, onde você é uma pessoa sensível, você é um médium. Sendo que as duas coisas se intercalam. O que é um médium dentro do estudo mediúnico? Eu pude estudar mediunidade profundamente no então Espaço Vida e Consciência, do Luiz Antônio Gasparetto, com uma cientista da mediunidade, que era a doutora Maria Aparecida. E dentro da pesquisa que ela fez, da mediunidade, uma pesquisa que gerou um resultado acadêmico, ela pôde verificar que a mediunidade funciona e é um senso a mais. Como você tem a audição, você tem sua visão, você tem seu olfato, você tem seu paladar, então você tem também a sua abertura, que se dá o nome de mediunidade, como uma forma nada mais, nada menos, de você se comunicar com o mundo externo. Todas as características dos nossos sensos fazem nada mais, nada menos do que comunicação com o mundo externo, tá certo? É uma interface, Uma né? interface de fora, dentro, dentro, fora. A mediunidade é uma a mais. Só uma a mais, que vai fazer e permitir que você interaja com energias mais sutis, além das que você já tem. Porque, claro, tudo isso é somado. Quando você está num ambiente que seja atribulado, num ambiente onde você está se comunicando com o exterior de uma forma que está incômoda ou que você tem uma percepção mais aguçada das coisas, todos os seus sensos eles estão funcionando ao mesmo tempo. Então, a sua visão está funcionando, o seu paladar está funcionando, o seu olfato está funcionando, a sua audição está funcionando, tudo ao mesmo tempo. E, nesse caso, a arte, vamos dizer assim, de você se comunicar de forma sutil, ela vai funcionar também ao mesmo tempo.
Então essa é a questão da pessoa altamente sensível, porque além dos sensos todos funcionando, os sensos que nós conhecemos, ela vai ter o senso altamente sutil funcionando ao mesmo tempo e gerando esses aspectos todos que você citou no início. E isso pode trazer tanto benefícios como incômodos. E essa confusão, né, que se faz com mediunidade, quer dizer, ela deixa de ser confusão no momento que começa a se nomear as coisas. Porque o sensível, sim, ele é sensível, ele também tem o que se chama mediunidade. A coisa começa a partir da capacidade que ele tem de interagir com o meio. Portanto, a gente une as duas coisas, a gente não separa. Né? A gente vai falar, puxa, estão dando um nome para a mediunidade. Não é isso apenas. A gente sabe que a mediunidade é um senso a mais. E essa pessoa, na utilização de todos esses sensos ao mesmo tempo, pelo cérebro dela ter essa condição diferenciada, ela passa a ser altamente sensível e ter as condições que ela tem. Daí necessário ela aprender a lidar com isso. E quando se fala, você é um médium, você tem mediunidade, e você tendo mediunidade, você precisa aprender a lidar com a mediunidade. Porque senão isso pode se tornar um problema para você. Sim, isso é verdade, que é o caso da pessoa altamente sensível. Ela tem sim a mediunidade, a gente considerando que mediunidade é só apenas, então, somente um senso a mais de troca com o sutil. Exato, quando você traz, então, os sentidos, é exatamente isso. A paz, ela tem os sentidos extremamente aguçados. Então, qualquer mudança no ambiente, ela vai olhar na hora e vai falar, aquilo ali mudou de lugar. Você passou um esmalte diferente, nossa, que bonito a cor. Nossa, esse brinco, ela percebe com tantos detalhes, tanto, né, no visual, no auditivo, no olfato também, e no tato. E se incomoda com texturas. Então, isso é muito importante de observar também. São passos, acho que até para voltar, né, para os cuidadores observarem nos seus filhos. Essa é uma forma de conseguir, de repente, orientar a percepção. Isso que a Letícia acabou de citar. A gente tem uma outra coisa que eu queria falar aqui, que é a questão da empatia e da captação. Empatia e captação. A gente fala muito popularmente, né, empatia como se colocar no lugar do outro. Eu não sou muito a favor dessa, sabe, esse sinônimo, assim, com essa frase, empatia, se colocar no lugar do outro. Mas é perceber ao outro, né? Assim, o outro existe também, o outro faz parte. Eu percebo a existência do outro e considero a existência do outro. Não é só o que eu percebo, o que eu sinto, o que é para mim. Né? Então, acho que empatia tem relação também com isso. E tem uma outra coisa que, para mim, envolve tanto a questão, né, da espiritualidade, que é a mediunidade, como a questão que eu percebo aqui nessa estrutura do paz, que é a captação. Eu chamaria de captação, que é uma coisa que a gente fala mais dentro da espiritualidade, a princípio, mas que é como a Letícia falou, né? É um sonar, né? Você falou um sonar. Então, o sonar ele não é empático com algo que ele está percebendo, mas ele capta aquela informação. E se a gente pensa que a gente emana, né, através do nosso magnetismo, frequências e ondas, e que cada emoção, cada gesto nosso, ele tem uma frequência específica, então nós, né, paz, a gente capta isso. Vou fazer um parênteses aqui. Um parênteses, você continua. Isso que ela está falando já está provado cientificamente. Cada emoção tem uma frequência distinta. Eu pude ter, dentro de um curso de neurociência, que também era uma cientista, quem estava ministrando esse curso, ela levou um aparelho ao qual eles mediam as ondas na emoção e pôde mostrar no telão. Então ela chamou um aluno ao palco e ela colocou esse aparelho no aluno e pedia para ele se lembrar de coisas do passado tristes, e o aparelho mostrava e media uma frequência X. E ele transformava visualmente essa frequência em cor. Então você podia ser lido em cor e podia ser lido em forma de onda, a frequência. Pedia para que ele lembrasse de alguma coisa muito bacana, muito feliz. E ela dava uma outra cor e uma outra frequência. E essa cor e essa frequência estavam sendo lidas do campo magnético da pessoa. Estava sendo emanada por ela. Então isso já é, dentro da neurociência, comprovado que o sentimento que você tem faz com que você emane uma onda eletromagnética, é o nosso natural, emanar uma onda eletromagnética, e a partir daí você vai enfrentar as ressonâncias com coisas que você, às vezes, não está esperando.
E às vezes você não consegue nem distinguir, sendo um sonar, o que você captou e que está vindo de um lugar específico, ou aquilo que você captou e está ressoando, né, no teu próprio corpo, e o que é seu aquilo? Se eu li, está em mim? Ou é do outro? Então, essa separação, às vezes, ela é até muito confundida com outros transtornos, né, de personalidade, e que não tem a ver com isso. Então, mais uma vez, né, essa necessidade da gente falar sobre esse tema e elucidar para que a gente tenha uma percepção mais generosa com esse outro, né, e a percepção de que, de repente, não é um transtorno, é uma forma de ser. Eu acho que essa coisa aqui, eu queria até voltar nisso. Como fazer, ajudar os pais a perceberem essas crianças e as orientarem? Então, com relação aos pais, uma criança paz, ela é extremamente sensível. Ela tem a sensibilidade e ela chora com facilidade. O adulto também, né? E então aprender a acolher esse choro, porque às vezes esse pai veio de uma criação onde chorar não era permitido, engole choro, por exemplo. Então ele vai ter que aprender a lidar com esse choro e entender e aí é muito bom ter esse conhecimento quando a criança estiver fazendo terapia, facilita mais. Mas só de ele entender aqui, a gente está falando sobre isso aqui, ele procurar mais conhecimento, de simplesmente oferecer esse lugar confortável. Esse é o primeiro passo, né? Encontrar, então, o lugar confortável, onde a criança se permita chorar sem se sentir mal, porque a pessoa, né, a paz, ela se sente muitas vezes deslocada dos ambientes. Ela se percebe muito diferente dos ambientes porque as pessoas não conseguem acolher o sofrimento alheio. Elas se sentem desconfortáveis e não sabem dar esse acolhimento. Então, esse é o primeiro passo. O que acontece muito, eu acho que acontece com os adultos também, esse é o nosso caso, esse incômodo que você fala em certos ambientes, ele é muito comum por conta da ressonância. Né? Então a ressonância energética que faz com o nosso campo, ela já desagrada. É como você tocar uma nota completamente desafinada no meio da música. Né? Você não tem afinação e ressonância com aquele meio. Então é legal ensinar a criança que tudo bem ela não se sentir legal. Isso. Eu não empurrar e trazer como obrigatório essa inclusão. Isso é importante porque a gente acaba fazendo isso como adulto. E se você tem essa sensibilidade, o adulto precisa se reconhecer como autossensível e se respeitar. Porque não é fácil você se sentir assim e, ao mesmo tempo, ser cobrado de estar. Como você... mas você já quer ir embora? Sim, várias vezes. Eu já cheguei em lugar, entrei e saí. Já cheguei diversas vezes em lugares que eu nem sequer entrei. Passei... Perfeito. Opa! E você acha, por que existe tanta que se chama, né, a simpatia, a ressonância? Não é? Quando a gente faz aquele... A gente tem aquela empatia. Você falou sobre empatia e captação. Isso é muito importante. É muito importante, porque a paz sofre com isso. Você quer deixar um paz louco, um adulto? Você fala para ele... É uma frase que eu adoro, que a gente fala assim, quem sabe o que é não tem medo de se misturar. O paz entra em pânico, porque se eu falo isso pro paz, ele fala assim, pô, mas... Como assim? Eu ainda tenho medo de me misturar, porque eu me sinto mal com certas coisas. Mas isso já é você saber o que é. E aí o paz tem que ficar tranquilo com isso. Você se sentir e se apropriar. Se apropriar, porque... Bancar, isso. Não, é isso mesmo, porque a gente já é misturado. E é isso, quando você se conhece... Você consegue, então, se posicionar, que aí você pode assistir um dos episódios sobre posicionar-se, né? Que é como saber se posicionar diante das situações difíceis, onde você se sente desconfortável. Outro ponto importante também é saber dizer não quando precisa ser quando dizer não. Ou seja, assistam os episódios anteriores. Exatamente. Se você se sente uma pessoa altamente sensível, não é? Não. Que você vai ter muita condição de entender e saber lidar com isso. Mas você sabe que tem uma outra questão, né? Essa questão dos limites que a gente está pondo aqui, a questão dos limites. Pessoas com essa alta sensibilidade, quando elas não se apropriam dessa forma de ser, muito facilmente também caem em situações abusivas. Sim, manipulação. Manipulação, porque elas... tendem a querer sempre estarem bem e deixarem o outro bem, né? Então, se alguma pessoa percebe isso e usa isso contra elas, é uma cadeia assim bem, bem perfeita. Isso faz parte dessa diferença entre a empatia e a captação, porque essa questão da empatia, ela pode ser perigosa. Se confundir a empatia com se colocar no lugar do outro, vamos entender bem isso. Cuidado com se colocar no lugar do outro. Como eu já falei, nós temos um campo energético.
tá certo? E esse campo energético está vibrando e determinando a você, certo? Aquele momento, ele está determinando onde você está podendo andar ou não, de que forma você está vibrando ou não. Se você entrar num ambiente bem, bem tóxico e você se deixar levar por essa frequência, é como sentar num bar, numa rodinha que está falando mal de alguém. Se você não se ligar disso, já você está falando mal também, e 10 minutos depois você já está se sentindo mal e não sabia nem por quê. É por isso que na infância, quando a gente traz a questão da infância, é ensinar, então, essa criança desde o início, assim, ó, o que você está sentindo é importante. Então, sinta, e não simplesmente assim, tá tudo bem, não precisa chorar. Não, se tá com vontade de chorar, chora. É válido a sua necessidade de chorar. Ou, é muita frescura, você tem que estar mais pronto para a vida. Muita frescura. Eu lembro, essa questão aí me fez lembrar o seguinte, eu quando era pequena, mudei de prédio, e aí tinha uma criançada muito violenta, assim, ao meu ver. Então, qualquer coisa, era outra época, né? Então, qualquer coisa, eles saíam na porrada, mas de se machucar, e eu lembro que eu era mais nova dessa turma aí, e eu começava a chorar, e eu chorava. Olha, eu devia ter uns 4, 5 anos, eu lembro, tá? Inclusive, eu lembro de coisa de 2 anos, tá? Quando eu tinha 2 aninhos. Eu lembro de chorar, e a minha sensação era, mas por que a humanidade é assim? Juro por Deus. E é bem interessante quando você fala, quando você se mudou, né? Porque é isso, existe também uma grande resistência a mudanças, porque cada mudança é uma nova adaptação, e toda adaptação... existe uma grande resistência. Muita. Eu coloquei no teste que eu não tinha resistência à mudança. Você acha? Então, deixa eu mudar seu score, porque é isso, né? Tem uma escala que foi desenvolvida pela Elaine, que é para ajudar um pouco, então, a identificar se você é realmente uma pessoa... Olha isso que você contou agora. Então, você chorava pela humanidade. Era. E essa é uma forma... Então, vamos falar de campo, que essa é a minha área. O campo energético que você abre, ele tem tamanhos diferentes que vão abranger e vão abraçar uma certa distância. Eles vão abraçar uma certa quantidade de interferências. Isso é uma interferência. Então, evitem confundir, se pôr no lugar do outro com empatia. Empatia é eu entender o lugar do outro. Porque, fala, mas qual a diferença? Não, a diferença é grande. Quando eu me ponho no lugar do outro, eu me ponho mesmo. Cuidado. Você abre o seu canal para entrar em ressonância com isso. Abrir o seu canal para entrar em ressonância se eu tenho aqui uma disponibilidade para vibrar nessa nota, nessa frequência, eu já expliquei no outro episódio, frequência, vibrações por segundo, né, em mesma fase, elas geram a ressonância. Se você está aberto a isso, você está recebendo e você vive e traz para si algo que não é seu e vai sofrer as consequências de comprar uma coisa que não é sua. Então é muito sério a gente confundir, porque é muito na moda, precisa ter empatia, precisa se pôr no lugar do outro. Calma, empatia é uma coisa, se pôr no lugar do outro é outra coisa. Então mude isso, eu não quero me colocar no lugar do outro, eu quero entender qual é o lugar do outro. Mesmo porque dor, ninguém conhece a dor do outro. A questão, assim, acho que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Acho que esse é um conceito equivocado que a gente tem de empatia. Mas eu até diria mais, não é só entender, mas é considerar. Porque eu posso até me abrir para compreender o outro, mas eu posso não concordar. E, às vezes, algumas pessoas não concordando, elas querem aniquilar aquele lugar do outro. Mas se eu considero, acho que essa palavra é muito importante, eu considero a existência do outro e eu concordo ou não concordo. Aqui a gente já começa, inclusive, a fazer uma distinção do que é um e do que é o outro. E eu estou falando disso porque, como eu trabalho muito com casais, alguns casais pensam que olhar para a mesma direção é ocupar o mesmo lugar. E aqui a gente entra num controle de personalidade de um para o outro que é doentio. E isso vai se confundindo com outros sentimentos de amor ou do que é o entendimento de se relacionar. Estou indo longe, mas para a gente entender de volta aqui, né? Voltando aqui, o que é o limite, o que é... E isso me ajuda muito, o que é considerar o que é meu sem autojulgamento, e o que é o outro. E quando eu posso considerar o outro, eu deixo de me misturar e posso tomar a minha atitude. Opa, eu considero que o outro talvez esteja sendo agressivo para comigo. Eu não tenho necessariamente a responsabilidade em tornar esta agressão algo positivo. Eu tenho a responsabilidade de cuidar do meu carrinho, puxar o meu carrinho ou levar ele para onde eu quiser. Muito bom. Porque quando ela fala assim, é porque ela já tomou, então, consciência que ela tem, de fato, a tendência de...
se misturar com o que é do outro. Mas quando você pega e dá uma leve respirada. Peraí, isso aqui é meu, deixa eu organizar aqui. O que é meu, né? Deixa eu me organizar. Isso. Isso aqui é meu, esse aqui é do outro. Eu não preciso me sentir culpada por essas questões que são dele, né? Isso é ter responsabilidade. É. A responsabilidade, eu gosto de uma frase que o Gasparetto trazia, que é: responsabilidade é a habilidade de dar respostas a si mesmo. A si mesmo. Sobre si mesmo. Te cortei? Não? Por falar em Gasparetto, acho que eu contei para você, né? Uma vez lá nas palestras, Maurício, eu fui acompanhá-lo, e aí era um momento de questão, de abertura, ele passou por mim e falou: você é muito aberta. Então, essa foi a linguagem espiritual, né, que ele conseguiu dar, que eu entendo hoje, né, compreendendo essa qualificação aí psicológica, essa nomeação que é muito importante que a gente tenha. Eu entendo que seja isso. Né? E aí eu falo, mas como eu vou me fechar? O que é me fechar? Né? O que é fechar meu campo, fechar minha cabeça? Aí tem vários nomes, né, dentro da espiritualidade e tal. Mas é exatamente isso. Se fechar, eu nem quero me fechar. Mas é poder entender o que é meu. Né? Então, dentro dessa autorresponsabilidade a gente compreender que tem fenômenos que todos nós, tendo essa estrutura ou outra estrutura, a gente está disponível para viver, porque do contrário a gente estaria morto, porque é o funcionamento do planeta. Né? Ser atingido por frequências, vibrações e a gente está conectado a essa malha, né, energética de vínculos afetivos. O que pode... acho que o que deve ser bem colocado é a oportunidade que uma pessoa aberta, a oportunidade de ter um senso a mais. Porque se a gente tem os nossos sensos normais, uma pessoa com senso a mais, ela tem uma oportunidade muito grande de trazer a intuição, de se comunicar com o exterior de uma forma que seja mais benéfica. Por isso a necessidade de aprender. Porque eu vou falar, não tem muito meio termo aí. A pessoa altamente sensível, ela não tem muito meio termo. Ela precisa, ou ela está de um lado ou ela está do outro. O que significa isso? Ou ela está desconectada do que está acontecendo, sem entender o que ela é, e vai sofrer com essa comunicação que está sendo feita, sem ela ter domínio disso, ou ela entende e tira proveito disso. Entende? Esse meio termo é complicado aí. Porque ou ela vai estar sofrendo com isso, ou ela vai estar tirando proveito depois que ela entendeu isso. Tirar proveito é o que é? Essa pessoa tem uma intuição braba. E quando a gente aprende... é uma delícia. Quando a gente aprende como a intuição funciona, é uma delícia. A gente sabe que as coisas vão acontecer e você cocria com o universo. Essa comunicação, ela materializa. Isso é uma delícia. É uma delícia. E uma das características dessa pessoa aberta, né, é essa possibilidade de intuição. E isso não pode ser confundido, aí que é o perigo, não pode ser confundido com o achômetro. Porque todo mundo passa a achar, eu acho E foi muito interessante que, numa oportunidade com essa professora de mediunidade, ao longo de alguns meses, vamos dizer, uns 7, 8 meses depois que o curso iniciou, todo mundo era ultra sensível. Então todo mundo sabia tudo, então as pessoas se encontravam, já eram mais de 100 pessoas, as pessoas se encontravam, não, eu estou sentindo você, porque você está, eu estou sentindo você mais assim, mais assim. Então todo mundo virou ultrassensível. E começou a dar uma presepada danada. Você está sendo irônico, né? Tô Só sendo para a bem gente irônico. pontuar. Sabe o que é interessante? Porque é isso. Nesse momento todo mundo se percebeu, mas é algo... A pessoa altamente sensível é algo inato e normalmente é genético. Então ela nasce dessa maneira, não é algo que ela aprendeu a ser, ela simplesmente é assim. É uma estrutura, é um temperamento. E aí então isso não seria possível. Exato. Nesse momento, ela já sacando o que estava acontecendo, porque um já estava sempre adivinhando o que era a vida do outro, o que é melhor para o outro, o que eu estou sentindo. Ela já sacando, ela falou... Então hoje nós vamos fazer uma experiência aqui. Ela tirou as cartas Zener, o baralho Zener, que é uma coisa que eu conheço desde criança, o baralho Zener, eu brincava com isso. Ela tirou o baralho Zener e falou, então vamos fazer uma brincadeira aqui. E aí, de tantas vezes que ela tirou, quem acertou X vezes, quem acertou, acho que eram 20, depois 19, depois 18. Ali de todo mundo que era ultra sensível, acho que 3 pessoas ficaram dentro, uma delas era eu, mas 3 pessoas, sendo que uma menina teve um score total. O baralho Zener, ele é tirado, né? E ele é exposto assim para as pessoas. Atrás tem uma figura
E as pessoas precisam adivinhar, né? Não é adivinhar, eu vou mostrar na edição. captar. Vou mostrar aqui captar. na edição. É isso, é legal. Adivinhar, não. Precisam captar qual é a imagem que está ali por trás, né? Então, é uma forma de medir essa sensibilidade. E aí a gente viu que não é entende? A confusão que se faz. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí, quando a pessoa se entende, volta para responsabilidade, habilidade de responder a si mesmo. Aí, então, eu tenho isso. E aí eu vou lidar com isso. Para sair do chutômetro também. Sim, e achar que não é sobre ser adivinha, né? Não é. E um ponto importante que eu lembrei também, que é uma característica bem importante, as pessoas altamente sensíveis, elas têm uma capacidade criativa muito grande. E uma sensibilidade para as artes, música. Então, ela pode ouvir uma nota musical e sentir vontade de chorar. Porque isso toca profundamente. Nem me fala também. Vocês vão começar a chorar aqui, ó. Eu nunca me esqueço, uma vez, eu estava ouvindo... às vezes toca qualquer música, já vem, né? Mas às vezes é uma nota musical, né? É uma nota musical que faz parece que entra. ativo. Exatamente. Eu tenho as músicas do momento, é tão legal. Então você tem a música que você ouve durante algumas semanas, sempre a mesma. E chora. Depois troca, chora. Elas têm significado com o campo. Isso é bom. E você falando isso, às vezes eu falo isso. Hoje eu quero me organizar para chorar, porque eu sinto que eu estou precisando chorar mais, então deixa... Eu fazia isso. Eu faço até hoje. Eu falo, não, hoje é dia de chorar. Eu estou precisando liberar esse monte de vontade de chorar aqui. Vamos para a porta de saída? Vamos para a porta de saída. Vamos lá. Quem quer começar? Como lidar? Será que a gente termina assim? Então, como lidar com essas... Sim, como lidar com isso? Como lidar com isso? Eu acho que uma das formas é a gente lembrar do termo responsabilidade é a habilidade de dar respostas a si mesmo. E sim, banque essa sua habilidade. Lembrar que você ser uma pessoa altamente sensível, ela te traz a possibilidade de ter uma habilidade a mais. Então, escolha o seu lado, não sofra com isso. Banque, não se venda para estar adequado, no caso de um adulto, não é? Não venda os seus quereres para se adequar, porque você vai sofrer com isso. E você só tem dois lados, ou você vai sofrer com isso, ou vai tirar proveito disso. Então, é muito importante entender que a pessoa altamente sensível, ela vai sentir com mais intensidade, ou seja, ela vai ter uma sobrecarga emocional um pouco maior que as outras pessoas, muitas vezes muito maior que outras pessoas. Então, é interessante essa pessoa ter espaços de refúgio, onde ela entenda assim, se eu estou nesse evento agora e eu estou me sentindo sobrecarregada, está na hora de sair. É isso aí. Se eu estou com vontade de chorar, então eu preciso chorar. Reconhecer as emoções, acolher as emoções, valida a emoção e aprende a lidar com ela, que está tudo bem. Você, de fato, sente com mais intensidade. A minha porta de saída, né, envolve a questão da percepção do limite. O limite no sentido de você compreender que você não tem a responsabilidade de fazer pelo outro aquilo que ele mesmo, de repente, nem quer fazer por ele. Né? E você não tem a responsabilidade de tornar os ambientes bons ou purificá-los, a não ser que haja espaço para isso e que isso tenha sido solicitado também, se esse espaço não for o seu próprio. Né? Então, a ideia do que é ajuda, né? O que é auxílio, ela precisa passar pelo a outra pessoa solicitou. E se você está sentindo algo, é entender o que é que você vai fazer com isso sob a sua égide, né? Sob a sua responsabilidade. Então, ou como o próprio organismo faz, né? O que é produtivo eu absorvo e o que não é eu descarto. Né? Então, essa a habilidade de discernir a partir desse limite me parece uma boa forma de lidar. Ok, pessoal, esse foi mais um Tripla Visão para vocês e até a próxima quinta-feira.